Peraí, o tema de hoje não é cinema? Eu não tô no circo. Corta! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós. E na edição de hoje nós vamos abordar o universo mirabolante que faz você rir, chorar. Eu não tenho mais condições de falar, para! Se assustar. Enfim, se encantar. O cinema, o mundo das imagens em movimento. E por falar em imagens, vamos falar com o especialista em imagens, professor Jack. E aí, professor Jack, você também curte bastante cinema? Olá pessoal, tudo bom? Olá Mari, é óbvio, quem não gosta de cinema? Eu amo cinema, eu amo de paixão. É óbvio que só que para assistir filme comigo é uma coisa meio chata, porque eu fico analisando, eu olho isso, olho aquilo, e se a pessoa fala, vamos olhar as imagens. E antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like no vídeo e ative o sininho de notificação. E aí, quer saber mais sobre o universo do cinema? Pois pega a pipoca, se ajeita na poltrona que tá começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! De 1895, quando tudo começou com os chamados Irmãos Lumière e a invenção do cinematógrafo, um aparelho de manivela de captação e projeção de imagens. Mas espera, Deus não disse, faça-se a luz e o cinematógrafo surgiu do nada. Como tudo neste planeta, a invenção do cinematógrafo é resultado do aprimoramento de invenções anteriores. E também não podemos nos esquecer de um elemento fundamental para que o cinema acontecesse, a fotografia. Olha a imagem aí de novo. E aí, professor Diego, o que você tem a nos dizer? Bom, Mariana, é óbvio, a fotografia, eu sempre digo, a fotografia é a fotografia é o divisor de águas, a fotografia foi um dos sonhos aspirados pela humanidade durante muito tempo. Qual é esse sonho? De poder fixar a imagem que a gente vê no espelho, que a gente vê no mundo. E com o cinema também não foi diferente. Só que quando nós paramos para pensar no cinema, a história do cinema é muito longa, porque essa ideia de você projetar imagens é algo muito antigo, não é algo tão recente quanto a própria invenção da fotografia no século XIX. Remonta, vamos dizer assim, aos teatros de sombras da China antes da Idade Média, por exemplo. E outra coisa que é muito importante também, a própria câmara escura. O que foi a câmara escura? A câmara escura é o princípio da própria fotografia, que já era descrita desde Aristóteles e chegou, por exemplo, a ser, como é que eu posso falar? Ela chegou a ser descrita também por Leonardo da Vinci. E nós temos uma pessoa extremamente importante nessa ideia toda, que é Giambattista della Porta. O Della Porta, por exemplo, lá no século XVI, o que ele faz? Ele pega a câmara escura e faz com que a projeção do mundo venha para dentro da câmara, para que você pudesse ler o mundo, para usar depois para pintura, para o desenho. Essa própria ideia acaba levando de uma forma um pouco contrária àquilo que o Athanasius Kircher vai fazer no século XVII, que é exatamente o quê? A lanterna mágica. Quando as imagens passam a ser o quê? Projetadas na parede. Desenhava-se num vidro determinadas imagens, colocava atrás de um projetor,
uma vela ou uma lamparina de azeite e isso projetava. E aí começa toda essa magia e nós vamos ver mais coisas aí para frente, ok? E vejam só que bacana. O primeiro filme exibido ao público foi um curta produzido pelos irmãos Lumière chamado A Chegada do Trem na Estação. Esse filme foi exibido no Grand Café Paris e tratava nada mais nada menos do que um trem chegando à estação. Mas veja que curioso, um certo clima de terror tomou conta ali da sessão em um determinado momento, porque muitas pessoas ficaram assustadas com aquele trem gigantesco na tela, pensando até, de repente, que ele poderia atravessar a tela e atropelá-las. Que engraçado, não? Imagine você. Hoje é meio inconcebível pensar isso, mas naquela época, diante daquele contexto, as pessoas não estavam habituadas com uma imagem daquela. Outro fato curioso é que nessa mesma sessão estava o grande mágico e ilusionista chamado Georges Méliès. Ele ficou tão encantado com esse universo e tão encantado com o cinematógrafo que ele começou a produzir obras cinematográficas também. Ele chegou a produzir mais de 500 obras e ele também é considerado o pai dos efeitos especiais e o pai da ficção científica. Sabe aquele filme chamado A Viagem do Homem à Lua, que tem a cena clássica do cinema com uma lua e uma cápsula se chocando com o olho da lua? Pois é, veio dele. Veja só, ele criando o universo da fantasia. E por falar em fantasia, tem tudo a ver com cinema, não é, professor Jack? Exatamente isso. O que é fantasia? É tornar realidade aquilo que não necessariamente é realidade, tornar a fantasia, tornar o mundo irreal em real. O que o Méliès acaba fazendo? Isso. Eu posso ir à Lua. O Júlio Verne já havia dito isso. Então, poxa, se o Júlio Verne disse isso, por que eu não posso tornar essa viagem à Lua uma realidade? O Méliès vai fazer isso por meio de jogos de câmera, por meio de cortes. Então é a grande sacada do cinema, usar da imagem, usar o poder que a imagem tem para fazer com que haja uma ilusão de ótica. Então nós acabamos enxergando aquilo que nós queremos enxergar. E aí vai surgir uma outra coisa que eu tenho certeza que você vai querer falar também, Mari, que é exatamente o que? Caramba, a questão da própria adaptação dos livros. Porque vamos pensar aí, ó, o Méliès pega o Verne, ele pega o mundo do Verne, que é o mundo da palavra, que é o mundo do Logos, e ele vai transformar aquela palavra, aquele Logos em quê? Em imagem. Que imagem? Imagem cinematográfica. Vai levar as pessoas à ilusão. Eis a grande sacada do cinema, eis a grande sacada do próprio Méliès, a ilusão, tornar a fantasia, a ilusão, o irreal em real, tornar o sonho em verdade, tornar o sonho a realidade. Ué, Mari, você não está prestando atenção no que eu estou falando, Mari? Perdão, professor Jack, é que como você mesmo falou, a questão da adaptação do livro, eu fiquei pensando aqui e vim novamente ler este livro e confirmar a minha ideia de que o último filme lançado sobre este livro, na minha opinião, não tem nada a ver com a história. Aliás, essa é uma realidade de muitos leitores que acabam lendo determinadas obras e ao assistir o filme a respeito se frustram com elas. O que será que está acontecendo? O diretor está viajando na maionese, acrescentando outros elementos, mudando a história do livro? Ou será apenas uma questão de percepções diferentes, hein? Exatamente isso, Mário. O grande problema é o seguinte: quando eu leio um livro, eu me torno um com o narrador. Então o que acontece? Eu vivo aquele mundo, eu vivo aquelas emoções, mas de uma forma extremamente particular. Agora, quando eu pego uma obra de arte escrita, um best-seller ou qualquer livro, e quero transformar este livro num filme, por exemplo, qual é a visão que vai? É a minha visão, ou seja, a visão do diretor. Então, quando a gente fala, nossa, o cara não soube, o cara mudou, o cara... Poxa, não é que ele mudou, não é que ele... está indo contra a obra ou ele está indo contra o autor. Não, é a visão particular dele. Então as pessoas muitas vezes elas esquecem isso. O cinema, ele possibilita isso, ele mostra uma visão entre várias visões. Então quando eu, por exemplo, estou lendo um livro
do Jorge Amado, que fala das praias da Bahia, eu tenho uma visão de praia, eu tenho uma visão da Bahia que não necessariamente é a sua visão. E eu vou tentar transportar essa visão individual para o meu filme, entendeu? Não sei, é algo assim. Nós temos de entender que nós temos linguagens diferentes, nós temos pessoas diferentes. Como nós vimos no nosso filme passado, dê uma olhada nesse filme, eu vou deixar até aqui o link para vocês verem quando nós falamos da questão da imagem. O que acontece? Cada um de nós forma a imagem do mundo de uma forma particular. Nós enxergamos o mundo de uma forma particular. Nós vemos o mundo de uma forma particular. E isso tem que ficar muito claro para nós. Pois é, professor Jack, e você tocou no ponto fundamental, que é o trabalho de direção. Você sabia que ele é fundamental para a construção da identidade de um filme? É verdade, afinal, não é apenas a narrativa que conta a história. Cada elemento cinematográfico é minimamente pensado para que a história seja contada. Sejam as tomadas, sejam as cores, as expressões, tudo muito bem pensado. Quer ver alguns exemplos? Você já assistiu algum filme e que num determinado momento aparece uma cena de um casal, por exemplo, conversando e um está distante do outro, as cores estão frias, está um clima tenso e nesse mesmo filme, depois de um determinado tempo, a cena volta a se repetir, só que agora o casal está mais próximo um do outro, as cores estão quentes e o clima entre eles é diferente? Você já parou para pensar por que essa mudança? Será que o diretor estava querendo economizar espaço? Ele se deu conta que as cores estavam feias, o ambiente estava escuro, aí ele resolveu colorir? Não. Tudo foi pensado para contar a história. Provavelmente, na primeira cena, o casal tinha passado por algum conflito e um estava mais distante do outro. Que momento triste, não? Nada melhor do que ilustrar esse momento com as imagens. Na segunda cena, eles estão mais próximos. Por quê? Porque provavelmente o conflito foi resolvido. E assim são vários exemplos de cenas que aparecem nas telas. Por exemplo, um personagem que aparece num plano superior e outro num plano inferior. Pode indicar o poder de um em relação ao outro. Um filme de terror que quer passar ao público a mesma sensação de pânico que o personagem está sentindo e usa planos fechados, câmera de mão, uma sensação extremamente desconfortante que muitas vezes você nem percebe, mas é causada por essas tomadas que passam sutilmente, mas fazem toda a diferença no filme. Quer um exemplo mais concreto? Neste ano de 2020, o longa-metragem sul-coreano Parasita foi o vencedor não somente do Oscar de melhor filme, como ganhou vários outros prêmios. Pois é, o filme ele conta a história de duas famílias, uma mais pobre e outra mais rica. E para narrar essa história, ele usa de elementos fantásticos. Em alguns momentos em que é mostrado o ambiente da família mais pobre, nós vemos planos fechados, imagens pequenas, janelas minúsculas que nos dão a sensação de prisão. Por outro lado, quando a família rica é mostrada, a situação muda por completo, pois as cores são mais quentes, o ambiente é aberto e as janelas grandes e espaçosas. Olha só quantos elementos em apenas 2 momentos de cena. Profundo, não? Pois é. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ativar o sininho de notificação. E também se inscreva em nossa página no Instagram. Muito complexo o universo do cinema, não? Realmente não dá para falar tudo aqui, pois é um assunto inesgotável. Então, sabe o que você pode fazer? Vai lá na nossa página, vai no nosso canal, deixa os comentários lá o que você achou desse vídeo, dá sugestões de outros temas, que outras dúvidas você tem sobre o cinema ou sobre outras questões relacionadas à imagem. E é isso aí. Até mais, pessoal. E agora eu vou encerrar com um grande comentário do professor Jack sobre tudo isso que abordamos hoje. É isso aí. Bom, Mari, depois de tudo que você falou, eu não tenho que falar mais nada. O que eu vou falar, Mari? Você é especialista em cinema, você estuda cinema há muito tempo. Eu sou um mero conhecedor de imagens, mas eu digo para vocês, a imagem é tudo. Então o cinema todo, eu sempre digo para os meus alunos, a imagem deve ser lida, toda imagem tem de ser lida.
A ideia é essa, o cinema enquanto imagem em movimento tem de ser lido. Nós temos uma ideia muito, para mim é meio equivocada, de achar que as imagens em movimento elas têm uma importância muito maior do que a imagem estática. Isso é algo relativo também. Porque vamos pensar uma coisa, diante de uma cena, de um filme ou de uma cena de um noticiário de televisão, que há uma imagem em movimento rápida, o que nós tendemos a fazer? A torná-la estática, a fim de que nós possamos entender as minúcias. Então, por isso que eu digo para vocês, é muito importante lermos todas as imagens, de modo especial o cinema, porque o cinema tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar, não é à toa que é chamada a sétima arte. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês façam o máximo de perguntas possíveis, usem os comentários, para nós isso é muito importante, deem um like, tá bom? Valeu para vocês, tchau!